tarde a todos. Eu me chamo Victor, sou um adicto em recuperação e essa é a minha meditação diária pelo grupo Interação. Bom, a minha meditação de hoje me levou por uma passagem do livro de Eclesiastes 2, onde eu tive uma breve reflexão sobre o capítulo 3, Tempo para Tudo, seguindo do versículo 16 em diante. Amém? Leitura. Há injustiças no mundo. Neste mundo eu também reparei o seguinte: no lugar onde deveriam estar a justiça e o direito, o que a gente encontra é a maldade. Então pensei assim: Deus julgará tanto os bons como os maus, porque tudo que se passa neste mundo, tudo que a gente faz, acontece na hora que tem de acontecer. Aí cheguei à conclusão de que Deus está pondo as pessoas em prova para que elas vejam que não são melhores do que os animais. Tanto as pessoas como os animais morrem. O ser humano não leva nenhuma vantagem sobre o animal, pois os dois têm de respirar para viver, como se vê. Tudo é ilusão. Pois tanto um como o outro irão para o mesmo lugar, isto é, o pó da terra. Tanto um como o outro vieram de lá e voltarão para lá. Como é que alguém pode ter a certeza de que o sopro da vida do ser humano vai para cima e que o sopro da vida do animal desce para a terra? Assim eu compreendi que não há nada melhor do que a gente ter prazer no trabalho. Esta é a nossa recompensa. Pois como é que podemos saber o que vai acontecer depois da nossa morte? Então, olhei de novo para toda a injustiça que existe nesse mundo. Vi muitos sendo explorados e maltratados. Eles choravam, mas ninguém os ajudava. Ninguém os ajudava, porque os seus perseguidores tinham o poder do seu lado. Por isso, cheguei a esta conclusão: aqueles que morrem são mais felizes do que os que continuam vivos, pois pois Porém, mais felizes do que todos são aqueles que ainda nem nasceram e que ainda não viram as injustiças que há neste mundo. Também descobri porque as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso no trabalho. É porque elas querem ser mais do que as outras. Mas tudo isso é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Dizem que só mesmo um louco chegaria ao ponto de cruzar os braços e passar fome até morrer. Pode ser, mas é melhor ter pouco numa das mãos com paz de espírito do que estar sempre com as duas mãos cheias de trabalho tentando pegar o vento. Descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. É o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é ilusão. É uma triste maneira de viver. É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas pode ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude. Até aqui. Amém? Aonde eu me encontro em recuperação, né? E eu busco sempre a espiritualidade seguida da meditação diária, que é sugerida pelo Narcóticos Anônimos. E a gente teve um título em Narcóticos Anônimos que me fez refletir. Hoje é 4 de dezembro, tá? Para quem tem interesse, é só digitar no Google Narcóticos Anônimos Meditação Diária. Todos os dias eles disponibilizam lá a meditação referente ao dia, tá? Onde foi dito na meditação diária que a gente tem que aprender, né? A gente tem de colocar as vontades do nosso poder superior acima das nossas, beleza? Aonde eu tenho as minhas vontades.
mas as minhas vontades vão me levar a um lugar bom? Vão me levar a praticar, a ter um comportamento bom? Então, as minhas vontades, seguindo pelas minhas vontades, eu cheguei até aqui, na dicção ativa e tudo mais. Eu tive muitos problemas, eu tive muitas percas. Então, a gente para pensar um pouco, cara, se eu continuar fazendo da minha forma, do meu jeito, sozinho, eu vou continuar errando, eu vou continuar caindo, eu vou continuar perdendo. Então, até quando? Até quando eu vou ficar em negação? Até quando? Esse é o tema de hoje, tá? Onde ele dá uma breve reflexão sobre negação no livro de Eclesiastes, beleza? Aí eu vou estar lendo para vocês também. Alguns de nós evitamos ou enfrentamos nossa própria dor tentando consertar o mundo, principalmente quando a gente está há algum tempo sem o uso. Eu tive isso e eu posso dizer, tá? Quando eu estava um tempo que eu fui internado, que eu me encontrava um breve período de tempo sem o uso, cara, eu queria abraçar tudo que eu via de errado. Eu queria ajudar todo mundo, eu queria resolver todos os problemas. Se eu visse uma injustiça ou qualquer coisa, isso eu trazia para mim. Então, é por isso que eu estou trazendo essa mensagem aqui hoje, porque eu me identifiquei muito com ela e acredito que outras pessoas possam se identificar também, tá bom? Para a gente buscar um equilíbrio nessas coisas e entender que certas situações é natural na vida de uma pessoa que está buscando a recuperação. Amém? Alguns de nós evitamos ou enfrentamos nossa própria dor tentando consertar o mundo, tentando endireitar todos os erros, curar todas as feridas, apontar todas as injustiças. Perdemos nosso tempo exigindo que o sistema do mundo seja reformado. Também nos dedicamos a resgatar e reformar aqueles que amamos. Nosso zelo para colocar o mundo em ordem pode ser um meio de negar que não temos o poder de fazê-lo. Salomão disse: Neste mundo eu também reparei o seguinte: no lugar onde deviam estar a justiça e o direito, o que a gente encontra é a maldade. Então pensei assim: Deus julgará tanto os bons como os maus, porque tudo que se passa neste mundo, tudo que a gente faz, acontece na hora que tem de acontecer. Então olhei de novo para toda a injustiça que existia no mundo, vi muitos sendo explorados e maltratados. Eles choravam, mas ninguém os ajudava, porque os seus perseguidores tinham o poder do seu lado. Quando nos levantamos para salvar o mundo, erramos por assumir o papel que pertence a Deus. O que ganhamos assumindo essa tarefa pesada e a garantia de que sempre estaremos ocupados? E aí, nunca teremos o tempo e a energia para encararmos os nossos próprios dilemas. A Bíblia deixa claro que o mundo nunca será correto até que Jesus Cristo retorne para fazê-lo. Nós precisamos aceitar o fato de que somos impotentes para cumprir essa tarefa. Isso não significa que devemos fechar os nossos olhos para os problemas do mundo. Quando focamos nossa própria recuperação, consertando a nós mesmos, ao invés de consertarmos os outros, seremos mais eficazes ajudando os outros. Legal, né? Essa é uma passagem bem bacana, gostei muito e me trouxe uma meditação bem legal mesmo, assim, tá me ajudando bastante, principalmente no dia de hoje, que é o mais importante, só por hoje. E ela me fez refletir, cara, que na recuperação, a recuperação ela nos leva por um caminho e nesse caminho a gente entrega. A gente busca lá em primeiro passo entregar, né? A gente reconhece que a nossa vida tinha se tornado uma loucura e que a gente perdeu totalmente o controle. A gente busca um poder superior e entrega a ele. A partir do momento que a gente começa, que eu começo a entregar ao poder superior, essa meditação veio me dar uma reflexão de que a gente vai passar por três segmentos, cara, que seria o tempo,
as injustiças do mundo e os nossos limites. A gente tem que trabalhar isso daí. O tempo não é no nosso. Tudo acontece no tempo que tem que acontecer, no tempo do nosso poder superior, seja ele qual for a sua religião. As coisas já estão. Deus sabe de tudo. Muitas das vezes a gente quer, quando a gente quer, principalmente o pessoal costuma falar, os adictos, né? Nós adictos queremos tudo para ontem. Então não é assim que funciona. Vamos entregar, vamos trabalhar o tempo em primeiro lugar, tá? Aceitar, entregar é aceitar que tudo vai acontecer no tempo que tiver que acontecer, não no meu tempo, beleza? Injustiças no mundo, capítulo 3, versículo 16 ao 18, tá? Onde a gente começa a perceber, eu acho que eu vivi tanto tempo desligado do mundo, só focado na droga, só focado em continuar e conseguir mais, que quando eu parei de usar por um período de tempo, eu comecei a perceber as coisas que na ativa eu não conseguia perceber. Então eu queria resolver tudo. Eu queria fazer as coisas da minha forma e queria resolver o mundo, mas não é bem assim, cara. Deus está dizendo pra gente. Isso só vai acontecer quando Jesus retornar. As injustiças, elas vão continuar existindo até o momento em que a Bíblia fala aqui pra gente que o Filho do Homem, né, que Jesus retornar. Mas a gente não pode também fechar os olhos para tudo que acontece, não. A gente tem que se preocupar com os problemas, a gente tem que se preocupar com as injustiças. Se a gente pode ajudar, a gente vai ajudar. Mas a gente tem que perder aquela crença de poder resolver tudo. A gente tem que resolver tudo. Não, cara, você não tem que resolver tudo. Eu não tenho que resolver tudo. Nem tudo a gente consegue resolver. É aí que entra a entrega. Eu entrego a Deus, ao meu poder superior, e ele vai me preparar para passar por determinadas situações onde eu vou conseguir resolver alguma coisa ou não. Isso daí, quem eu entrego na mão dele e, e ele me prepara com discernimento, com a força, com a esperança, com a fé, com a saúde, com famílias, com amigos, que seja. Deus trabalha em tudo, cara. Beleza? Então vamos lá. O tempo não é no nosso, é no dele. As injustiças do mundo, a gente tem que se limitar ao nosso, até onde a gente pode fazer. Beleza? Oraçãozinha da serenidade. Deus conceda a minha serenidade para aceitar as coisas que eu posso modificar. Coragem para modificar, para Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e a sabedoria para reconhecer a diferença, tá? Nossos limites. Então vão ficar 3 itens, tá bom? Tempo, injustiças do mundo e os nossos limites. A gente tem que saber os nossos limites. Eu estou redescobrindo agora os meus limites. Primeiro eu fiz eu parei com o uso, tá? Eu procurei ajuda, eu fui internado, eu parei com o uso, beleza. Comecei a procurar por uma recuperação, que é uma melhor qualidade de vida, uma vida que vale a pena viver. Então comecei a querer, fiquei mais perceptivo às coisas que acontecem ao meu redor. Comecei a querer ajudar em tudo, querer resolver os problemas do mundo. Mas não é por aí, cara. Eu ainda estou resolvendo os meus problemas. Então vamos com calma. Injustiças vão ter no mundo. Isso daí está escrito. Somente quando Jesus Cristo voltar que a gente vai chegar nessa questão. Mas por enquanto, vamos resolver aquilo que conseguimos resolver. Aquilo que não conseguimos, vamos orar e vamos pedir ao nosso poder superior para que nos ajude, de certa forma, a entender a situação
procure pelo tempo dele. Deus, que seja feita a sua vontade e não a minha. Deus, que o Senhor me dê conhecimento para que eu passe por essa situação e eu aprenda a esperar na confiança que eu tenho por Ti, Pai. Então, me ajude a reconhecer os meus limites, até onde eu consigo chegar sem me prejudicar e sem colocar a minha recuperação em risco. Essa que é a questão. Até quando eu vou ficar em negação? Até quando eu quero resolver todos os problemas do mundo? Até quando eu quero as coisas para ontem? Então chega disso. Vamos entregar a Deus. A partir do momento que entregamos a Deus as nossas vontades, a nossa recuperação, a nossa vida, a gente começa a caminhar para uma vida que vale a pena viver. A gente começa a caminhar pela nossa recuperação. Amém? Aonde sou falho, mas Deus, cara, é perfeito em tudo que faz. Eu tenho meus planos para mim. Eu tenho meus próprios planos, mas eu peço para que Deus me mostre o caminho que eu devo seguir. Então, se for da sua vontade, Pai, eu peço para que trabalhe em minha vida, trabalhe na vida de cada um que está assistindo esse vídeo e que dê discernimento, entendimento e sabedoria para reconhecer as coisas que não podem modificar, para aceitar e coragem para modificar aquelas que podemos. Então, eu vou trabalhar isso hoje, eu vou trabalhar isso de uma forma que eu estou entregando a minha vida, meu Deus, ao meu poder superior e e não colocando, né, em primeiro lugar a minha recuperação em risco. Beleza? A palavra de hoje é essa. Fico por aqui. Boa tarde.